Bem, dando continuidade aqui no curso, falando sobre manipulando os comandos, ou seja, nós temos que aprender aqui a iniciar e fechar os programas, trabalhar com os menus de comandos, as caixas de diálogo, as barras de menu e os botões e teclas de comando, tá? Na parte dos bônus aí, eu deixei dentro da pasta um resumão pesquisado aí na internet para que vocês possam imprimir e estudar as principais teclas de comando do teclado para que você possa trabalhar com o seu Windows. Então são teclas de atalho do Windows. Quando você aperta F1, exibir a ajuda, ele começa a te exibir todo um glossário de ajuda de determinado aplicativo que você queira, entendeu? Ctrl C, copia o item selecionado. Ctrl X, recorta o item selecionado. Ctrl V, cola o item selecionado. Ctrl Z, desfaz uma ação. Se eu cliquei, selecionei o item e cliquei em Ctrl C e não quero mais, eu dou Ctrl Z. Ou se eu cliquei no Ctrl C, selecionei o item, cliquei em Ctrl C, copiei esse texto aqui. Aí eu colo ele em outro lugar, tipo no bloco de notas. Venho aqui, vou ajustar, tá? E vou dar Ctrl V, ó, colei. Ah, não era esse texto aqui, então como que eu vou desfazer a ação? Eu aperto Ctrl e o Z, tá? E aí ele sai. Ah, não, mas era para fazer aquela ação. Então vou mostrar a área de trabalho aqui e vou falar para vocês o que eu estou teclando de acordo com o resumão aqui que eu pesquisei na internet, tá? O professor deixou de graça aqui pro pessoal. Então, eu selecionei esse texto, dei Ctrl C, copiei, ficou na memória RAM do computador, na memória volátil, aquela que apaga depois que desliga a máquina. E dou Ctrl V, colei. Se eu quiser dar Ctrl X, eu recortei o texto. Se eu quiser dar Ctrl V, eu colo o texto, tá? Repetindo, dei Ctrl C lá, copiei. Ctrl V, colei, tá? Selecionei o texto. Ctrl X, recortei. Ctrl V, colei o texto. Ctrl Z, eu desfaço uma ação. Ctrl Y, refazer uma ação. Tá ok? É mais ou menos como se fosse esse menu, ó. Todos os aplicativos em si, aqui no bloco de notas, ó, eu tenho um menuzão, tá? Isso são menus do aplicativo. Cada aplicativo tem para mais e para menos. Então aqui no bloco de notas eu tenho o menu novo arquivo de bloco de notas, abrir um bloco de notas existente, salvar o bloco de notas, salvar ele com outro texto, configurar a página. E do lado ele tem lá, ó, Ctrl N, ele faz uma ação de novo bloco de notas. Então se eu apertar Ctrl N, olha lá, ó, deseja salvar esse bloco de notas e abrir outro? Se eu clicar em Ctrl S, eu salvo o que eu digitei aqui, textos. Aí do lado Ctrl S. Aí ele fala, onde você quer salvar isso? Testes.
Aí eu salvo aqui dentro da pasta documentos mesmo. Clico em salvar. Bom, praticamente é assim que eu vou trabalhando na área de trabalho do Windows. Quando eu clico no botão iniciar, repare que tem o item todos os programas. Então ele fala todos os programas, se eu clicar aqui, que tem na máquina, para que eu possa trabalhar com a mesma, tá? Então tem diversos programas que eu instalei e diversos programas nas pastas que se eu clicar, ele já vai me mostrando, ó. Bloco de notas, eu vou iniciar o programa calculadora, iniciar todos os programas, vou abrir aqui o Adobe Photoshop, aí ele vai carregar para mim, tá? Que mais? Tá carregando? Vou abrir o... Deixa, deu um pau aqui. Depois eu verifico isso. Vou abrir o programa Image Burn, que serve para gravar CDs e DVDs. Vou abrir o programa, clico em iniciar todos os programas. Vou abrir o software navegador de internet Google Chrome. É por ele que você também navega na internet através do navegador, tá? Repare que todos os programas que eu estou abrindo, ó, ele vai ficando e enchendo aqui a área de trabalho. Então, quanto mais programas eu ir abrindo na máquina, mais eu estou trabalhando na máquina, consumindo o processamento e a memória RAM da máquina. Para os workaholics, eles abrem várias janelas, trabalham constantemente sem parar e às vezes esquecem de salvar o documento digitado, simplesmente fecha e não salva e perde o que se digitou. Então, tem que prestar atenção nisso, tá? Quando eu clico em todos os programas, aí eu tenho aqui também outro programa. Clico em iniciar todos os programas. Vou abrir o programa que eu tenho aqui, o Poedit, que eu uso para fazer traduções de sistemas de site. Fecho, minimizo. Bom, repare que eu estou com diversos programas abertos, tá? Como que eu fecho? Vou clicar aqui na área de trabalho no programa, não vou usar. Fecho. Clico nele, aqui embaixo. Qual outro programa? Image Burn. Fecho. Clico na calculadora, não vou usar. Fecho. Estou com um documento aqui de resumão de atalhos do Windows. Ó, tem vários atalhos, então é legal sempre dar uma estudada geral, porque é com ele que você simplifica basicamente quase tudo no Windows. Todos os menus que tem nos aplicativos, ó, tem as categorias e as subcategorias abaixo. Ó, se eu quiser aplicar um zoom nesse documento, aí eu vou ajustando aqui, ó, 125%. Se eu clicar no mais, ó, ele vai aumentando para mim, ó. Tá vendo? E o zoom também, ele tem a opção, ó. Sempre do lado do menu, tem sempre as teclas de atalho, que você não precisa clicar no menu aqui em cima para depois salvar o documento ou fechar ou editar ele.
todos os itens têm as teclas de atalho mais utilizadas. Então, se você clicar no teclado o Ctrl mais a letra correspondente a recortar, ele vai fazer isso no documento. Assim sucessivamente. E tem os botões mais utilizados, ó, mais, menos, para dar zoom, diminuir o zoom e sucessivamente. Então é assim que eu vou trabalhando com os menus. Se eu clicar aqui, ó, salvar uma cópia, Shift mais Ctrl mais S, salvo uma cópia desse documento, tá? Então, praticamente é isso que você faz em iniciar e fechar programas e trabalhar com os menus do Windows, tá? No caso, eu venho aqui, ó, eu estava neste documento em PDF, fui aqui na minha barra de tarefas, cliquei no bloco de notas e aí eu continuo digitando meu texto. Eu quero salvar, eu vou aqui, arquivo, salvar, salvei. Ou aperto Ctrl S, tá? Ctrl S, ele salva automaticamente o documento. Quero imprimir, clico em arquivo, imprimir. Ele vai abrir um menu, onde eu escolho a impressora que eu quero que imprima, clico em imprimir, uma cópia, imprimir, ele vai sair na impressora. Caso eu não clique em arquivo e imprimir, eu aperto Ctrl P, ele abre a caixa de diálogo para mim, ó. Ctrl P. Já abriu, muito rápido. Por isso que temos que fazer devagar, para que a pessoa entenda como funciona e afins. No caso de não ter a impressora para imprimir no papel e quiser transformar o documento em PDF, tem o PDF Creator, que transforma o que você digitou em documentos em PDF. Então, no caso, se eu quisesse transformar este documento em PDF, ele não vai imprimir numa impressora comum no papel, ele vai transformar este documento que eu criei aqui em bloco de texto num arquivo em PDF e pedir para salvar o mesmo numa pasta. Aí eu salvo e ele vai ficar, em vez de extensão de bloco de notas TXT, vai ficar com a extensão PDF. No caso, aqui tem a impressora, ó. Eu clico nela. Clico com o botão direito, clico em abrir dispositivos e imagens. E aqui eu verifico, ó, os dispositivos que eu tenho instalado no computador. Clico com o botão direito na impressora e clico em ver o que está sendo impresso. Estranho que eu mandei imprimir agora esse documento e não gerou o PDF. Vou mandar novamente. Vamos ver o que acontece. Provavelmente, como esse programa é gratuito, ele deve estar com algum pau de atualização. Mas é assim que ele faz. Ele imprime aqui virtualmente, aí ele pede para salvar numa pasta qualquer que você tenha no computador, tá? E aí você clica em editar para desfazer, Ctrl Z, recortar, Ctrl X, copiar, Ctrl C, colar, Ctrl V, excluir, dar delete, localizar, Ctrl F. O que é o localizar? Eu estou com um documento grande aqui, eu clico Ctrl F. Aí repare que aqui, ó, tem um botão de localização. Então eu quero localizar a palavra pause e dou um Enter. Ele já achou a primeira palavra aqui dentro do documento pause. Aí eu vou para o próximo. Fala, não foi encontrado mais nenhuma palavra pause. É assim que eu encontro textos dentro de um documento, tá?
Localizar próximo, F3, substituir, Ctrl H, ir para, Ctrl G, selecionar tudo, Ctrl A. Eu vou aqui, ó, Ctrl A. Selecionei todo o texto. Aí eu posso recortar, colar e afins. As caixas de diálogo nos menus são importantes porque quando você passa com o mouse, ó, ele vai mostrando para você os itens, ó. Acessar a internet. Tá vendo que tá aparecendo um diálogo? É rápido, mas ele aparece, ó. Translations Editor, editor de texto. Escolha os programas que o Windows deverá. Então, essas caixas de diálogo aparecem bastante para conversar e explicar para o usuário o que é cada item. Ó. Em acessórios do computador, tem muito aplicativo. Então, basta passar o mouse e ele fala um resuminho rápido do que é o mesmo. Beleza? As barras de menu eu já falei. Os botões e teclas de comando também já falei e tem um resumão aqui neste PDF, tá? Temos que aprender como que funcionam os principais itens, controls, que são esses, né? F1, Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl Z, Ctrl Y e Delete. Shift mais Delete exclui o item selecionado sem movê-lo para a lixeira primeiro. F2, renomear o item selecionado. Então você tem que abrir o seu editor de texto, bloco de notas, Word e afins. E usando os textos na diagramação de formatação de textos para que você saiba como lidar com as teclas de atalho, tá ok? Bom, clico em iniciar todos os programas. Isso aqui vai ficando uma rotina. Toda vez que ligo o computador, aparece a área de trabalho, aí vocês verificam o que vocês querem fazer, tá? Ó, tem o Windows Explorer aqui, se eu clicar, ele aparece os arquivos que eu fizer download da internet, documentos. Eu quero criar uma nova pasta. Pasta de custas, tá? Opa, deixa eu desativar aqui o teclado. Vou mostrar aqui. Nova pasta. Financeiro. Então eu criei uma nova pasta aqui, ó. Nova pasta. Contas a pagar. O acento tá desconfigurado aqui no teclado. Estranho. A BNT2 deveria funcionar. Não tá indo. Que mais? Nova pasta. Documentos importantes. Então eu estou criando pasta dentro do meu Windows Explorer. Dentro das minhas imagens eu coloco aqui fotos do meu aniversário. Não está acentuando, eu estou deixando sem um acento mesmo. Fotos do meu aniversário. Músicas, eu vou criando várias pastas com várias músicas. Black, músicas jazz. Aí eu posso ir colocando as músicas dos amigos aqui, selecionando e gravando do pendrive para as minhas pastas e vice-versa, das minhas pastas para os pendrives dos meus amigos. Tá ok? E assim vídeos e sucessivamente. Então o que a gente viu aqui é um basicão de iniciar, botão iniciar do Windows, aonde você navega em todos os programas, tá? Tem o Office, onde tem o Access, o Excel, o Infopad, o OneNote, o Outlook, o PowerPoint, o Publisher, SharePoint e Word. Ferramentas do Office. Aí tem aqui
Microsoft Office Picture Manager para administrar fotos, tá? Microsoft Media Gallery. Isso é tudo do Office 2010, tá ok? Este pacote é a parte ao Windows, tá? Isso aqui é comprado na Calunga ou no site da Microsoft aí de vendas, com licenças, tá ok? Tem no brinde aí o promocional do concorrente do Office, que é a versão gratuita, que eu deixei lá para vocês instalarem, eu mostro depois. Bom, mas praticamente essa aula foi para iniciar e fechar os programas, tá? Bom, vou fechar aqui o bloco de teste. Ó, não salvei. Deseja salvar? Sim, salvo. Trabalhei com os menus dos programas, as caixas de diálogo, as barras de menu e os botões e teclas de comando. São diversos. Então, praticamente, se eu ficasse a aula inteira falando sobre cada botão e cada tecla faz, eu iria ficar horas e horas e horas e horas e ia ficar uma aula muito cansativa. Isso aqui a gente aprende no dia a dia, mexendo. Ah, esqueci qual tecla que faz tal coisa. Eu já tenho um gabarito aqui. Praticamente 75% que vocês forem utilizar é essa primeira parte aqui. Tá ok? E os botões e teclas de comando, mais ou menos é isso. Não tem muito o que sair disso, tá ok? É no tete a tete mesmo. Abrindo, fechando programas, iniciar todos os programas, navegando, abrindo o programa, fechando o programa, abrindo o documento, fechando o documento. As teclas de atalho servem também, ó, se eu quisesse colocar esta apostila aqui, ó, Ctrl X, recortei o documento. Ou simplesmente, se eu fosse aqui em organizar, recortar, eu recortava o documento também. E documentos importantes, eu posso ir em organizar e colar o documento. Colei, agora ele está dentro dessa pasta. Ou eu clico aqui, ó, organizar, recortar, fica meio clarinho o documento. Era do financeiro, aí eu dou Ctrl V e colo o documento dentro dessa pasta. É interessante que as mesmas teclas de atalho que eu uso para recortar e colar textos, eu uso para manipular os arquivos dentro do computador, que a maioria é Ctrl C ou Ctrl X para recortar ou para copiar. Igual aqui, ó, anotações, eu dou Ctrl C, eu copiei. Eu vou colocar aqui dentro de custas. Eu dou Ctrl V, eu copiei esse arquivo dentro da pasta custas, mas eu mantive ele dentro da pasta documentos. Então ele segue uma hierarquia de navegação, tá? Eu vou navegando dentre as pastas e eu vou me organizando para trabalhar com o meu computador. Beleza? Bem, fico por aqui.